Piccolo. Muita gente olha pra ele e vê só o guerreiro Namekuseidin sério de Dragon Ball, né? Mas e se por trás daquela cara amarrada existisse uma das transformações psicológicas mais incríveis da ficção? Hoje, o papo não é sobre poder de luta. A gente vai mergulhar fundo na mente do Piccolo para entender como um vilão que nasceu do mais puro ódio conseguiu se transformar no guardião mais sábio da Terra. Então, a grande pergunta que fica é: quem é o Piccolo de verdade? Qual é a essência dele? Se a gente tentar colocar um rótulo, qualquer um, vamos ver que simplesmente não encaixa. Nenhum serve 100%. E é exatamente aí que a história começa a ficar boa de verdade. A grande sacada para entender o Piccolo é sacar que ele não tem um temperamento fixo, estático. Ele é um processo, uma evolução que não para, moldada tanto pela sua biologia, que é única, quanto pelas batalhas que ele enfrentou. E não só as batalhas com os punhos, mas as que aconteceram dentro da cabeça dele. Para a gente conseguir mapear essa jornada toda, vamos dividir nossa análise em 4 partes. Primeiro, a gente pega as ferramentas certas e entende o que são esses temperamentos. Depois, vamos lá na origem de tudo, a fúria do vilão. Em seguida, a gente vai acompanhar a grande virada na vida dele, o momento da transformação. E por fim, a gente chega no Piccolo que todo mundo conhece hoje, o sábio que literalmente renasceu das cinzas. Vamos lá, então. A chave para a gente decifrar esse quebra-cabeça chamado Piccolo está numa ideia bem antiga, mas que é super poderosa: a teoria dos 4 temperamentos. Pensa nisso como se fosse o sistema operacional da personalidade de alguém. Para começar, temos o colérico. Pensa no elemento fogo. É pura energia, sabe? É o arquétipo do líder, do comandante focado em resultado, que não tem a menor paciência para enrolação. Um bom exemplo? O Vegeta lá no comecinho da série. A motivação aqui é uma só: poder. Na sequência vem o sanguíneo, leve como ar. É o centro das atenções, super otimista, sempre buscando coisa nova, fazendo amigos, basicamente tudo o que o Piccolo não é. O exemplo perfeito aqui, Goku, claro. Agora, o melancólico. Aqui, o elemento é a terra, pés bem fincados no chão. É o pensador, o estrategista, um cara profundo, organizado, perfeccionista até demais. É aquele que enxerga os detalhes que passam batido para todo mundo. E para fechar, temos o fleumático, fluido como a água. É o pacificador, o observador que parece que nunca perde a calma. É estabilidade e tranquilidade puras. Mas aqui que tá o pulo do gato. Ninguém é uma coisa só. A gente é sempre uma mistura. Temos um temperamento dominante, que é tipo o nosso motor, sabe? É o que a gente quer. E temos um secundário, que é o nosso estilo, o como a gente faz para chegar lá. É essa combinação que cria toda a complexidade da personalidade. Beleza! Agora que a gente já tem as ferramentas, bora voltar lá pro começo de tudo. A origem do Piccolo não tem nada de pacífica. Ela foi forjada em fúria pura, uma herança pra lá de tóxica que ele recebeu do pai. O Rei Piccolo, nossa, ele era a personificação do colérico na sua forma mais destrutiva possível. Um tirano impiedoso, movido a ódio e vingança. Para ele, pessoas não eram pessoas, eram só peças descartáveis no tabuleiro dele de dominação mundial. E aqui, a gente já vê a primeira pista de que o Piccolo Júnior era diferente. Sim, ele herdou a raiva, mas não o caos. Enquanto o pai era pura destruição impulsiva, o filho era disciplina. Ele não saiu explodindo o mundo. Pelo contrário, ele se isolou e treinou por 3 longos anos com o único objetivo na cabeça. E essa combinação que cria um perfil totalmente novo, o colérico melancólico. A motivação dele ainda era a conquista, aquela coisa colérica, sabe? Mas o método, o jeito de fazer, o método era analítico, paciente, estratégico, uma influência claramente melancólica. Tá, mas aí fica a pergunta, né? O que foi que aconteceu? O que poderia ser tão forte a ponto de reescrever o código de programação de um demônio? A resposta está em alguns eventos-chave que simplesmente mudaram o jogo. Se a gente colocar a jornada dele num mapa, a gente vê uma linha do tempo muito clara. Começa lá na fúria pura do pai, passa pelo estrategista frio e calculista, e aí evolui para algo completamente novo, que a gente vai ver agora. O ponto de virada, o catalisador de tudo, tem nome e sobrenome: Son Gohan. Aquele ano de treinamento forçado com um garotinho chorão fez o que parecia impossível. A inocência do Gohan conseguiu rachar a armadura de ódio do Piccolo, ativando uma coisa que nem ele sabia que tinha: um instinto de proteger. Foi a faísca que começou a revolução interna dele.
E tudo isso culmina naquela cena, naquele momento, quando ele se joga na frente do ataque do Nappa para salvar o Gohan. Ali, Piccolo não morre como um vilão, ele morre como um protetor. E as últimas palavras dele selam essa mudança. O motor dele não é mais a vingança, é a lealdade, o dever e, por que não dizer, o amor. E é aqui que a biologia Namekusei entra em cena de um jeito espetacular. É como se o Piccolo passasse por atualizações de sistema literais. Primeiro, a fusão com o Male, que injeta uma dose de estoicismo e calma na personalidade dele. Depois, ao se unir com o Kami-sama, ele integra séculos de sabedoria e observação, solidificando a paz como seu novo modo de operação. E com a soma de todas essas experiências e fusões, o Piccolo que emerge disso tudo é uma versão final, completa, o verdadeiro guerreiro filósofo que a gente conhece e admira hoje. A configuração final dele é a de um melancólico fleumático. E o arquétipo que define essa combinação, o pensador silencioso, cai como uma luva. A profundidade analítica do melancólico ganha um equilíbrio da calma do fleumático. A motivação dele passa a ser o dever e o método, a observação estratégica. E para ver como isso funciona na prática, é só observar a relação dele com o Goku. O pensador silencioso fica maluco com o jeito sanguíneo e impulsivo do Goku. Para o Piccolo, que planeja cada passo, o Goku é a pura personificação do caos. E com o Vegeta é a mesma coisa, só que por outro motivo. Os dois são sérios, mas as motivações são opostas. O Vegeta é movido pelo orgulho colérico, a vontade de ser o melhor. O Piccolo é movido pelo dever melancólico de proteger. É por isso que as provocações do Vegeta já não funcionam mais com ele. A calma fleumática do Piccolo simplesmente desvia. Então, resumindo a jornada toda, a gente vê essa progressão incrível, do comandante supremo movido pelo ódio, para o estrategista implacável focado em vingança, passando pelo mentor rígido que acaba descobrindo o afeto, até finalmente se tornar o sábio. É uma metamorfose completa. E tudo isso deixa uma última reflexão no ar, né? A redenção do Piccolo não foi só uma mudança de ideia, foi uma reescrita do código-fonte dele, tanto no nível biológico quanto no psicológico. Será que isso não torna a jornada dele muito mais profunda, muito mais significativa do que a de qualquer outro vilão que simplesmente mudou de lado? Fica aí a pergunta pra gente pensar.